Boa tarde, Thiago. Boa tarde, companheiros. Primeiro, eu quero fazer aqui um meia-culpa, né? Porque eu cometi um erro grave essa semana, quando eu disse que não acreditava em hipótese alguma que o Corinthians fosse contratar o Memphis Depay. Eu menosprezei a capacidade da diretoria do Corinthians de ser inconsequente, né, na gestão financeira do clube. Realmente, eu achei que não chegariam a tanto, mas eles conseguem. É impressionante. Então, você corintiano, que fala, você disse, eu estava errado. Eu estava errado, sem dúvida eu estava errado. Os caras são capazes, sim, de ir além do que a gente pode imaginar, contratando um jogador, que tem gente que fala que é 3 milhões e meio por mês, outros falam que é 3 milhões. A informação que eu tenho é que ele vai receber uma quantidade X de dinheiro livres, que dá mais ou menos isso aí, ao longo do contrato. Tantos milhões de dólares livres, você faz a conta, bate mais ou menos nessa faixa aí. Como eu falei, aí eu acertei. Isso aí dá uns 2 Gabigol ou mais. É isso aí mesmo, dá 2 Gabigol ou mais. É o custo de jogador como esse. É óbvio que a Leila Pereira tem razão, aliás. Tem 2 coisas que o pessoal do Palmeiras tem falado que está muito afinado com o que a gente defende há anos, muito antes do técnico chegar ao Brasil, o atual técnico do Palmeiras, e muito antes da Leila se meter no futebol. A gente fala isso há muitos anos, sei lá, eu devo falar isso há uns 20 anos, mais ou menos. Isso em mídia, televisão, internet, etc. A necessidade de você ter equilíbrio financeiro dos clubes. E a questão do calendário, que é muito citada pelo técnico Abel Ferreira, também com propriedade. A gente fala disso há muito tempo. É bom saber que eles engrossam esse couro conosco. Quando eu falo conosco, é comigo, com outros vários jornalistas que também falam sobre isso há muito tempo. É claro que é injusto, é absurdo. É absurdo em todos os sentidos. Primeiro, você está contratando um jogador caro, caríssimo, provavelmente o mais bem pago do futebol brasileiro a partir de então. Quando você olha o noticiário e vê, Corinthians não paga o Ranieri do Cuiabá, Corinthians não pagou o Mateuzinho do Flamengo, Corinthians não pagou o atacante, o Pedro Raul ao Toluca. Aí já teve a história do Félix Torres, o Rojas que saiu e tem que pagar não sei quantos milhões para ele, está lá nos Estados Unidos. É uma quantidade interminável de notícias nesse sentido. E me impressiona, assim, mas o patrocinador vai pagar. Eu lembro que o patrocinador ia pagar o Paulinho também, né? Não pagou. Eu lembro também que o patrocinador do começo do ano era o maior do Brasil, ia resolver todos os problemas do Corinthians, né? Parecia que saiu num escândalo nas páginas policiais, com histórias de laranja e tal. Esse patrocinador agora está no noticiário policial da semana também. E é incrível como tem torcedor que acredita nisso, que não entende que o que a gente fala aqui não é para o mal do Corinthians, é pelo bem do Corinthians e pelo bem do futebol brasileiro. Um clube de futebol, por maior que ele seja, ele pode quebrar, ele pode chegar a uma situação financeira de insolvência. E o Corinthians está caminhando numa direção extremamente perigosa, muito perigosa. E é claro que é injusto, isso é doping financeiro, gente. Você está usando um jogador que você não consegue pagar. O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, ganhando finais em cima do Flamengo e do Corinthians, com um time que não podia pagar, tanto que explodiu logo depois. Veja as consequências. Agora voltou como SAF, e aí sempre lembrando, virou SAF, é um mundo maravilhoso, enquanto o dono da SAF resolve investir. No momento que ele resolver não investir mais, que ele quiser se livrar do clube, você não tem nenhum poder de decisão. Você não vai eleger um novo presidente, você não pode se associar ao clube e votar para presidente. Não, o dono é o dono. O dono vale para o Botafogo, vale para o Cruzeiro, vale para o Vasco. O Vasco é uma situação diferente, que está no meio de um imbróglio, né? Mas para todos os times que têm um dono, virou SAF, tem um dono. Aquele homem, aquele grupo econômico é dono do seu clube de coração. E o Corinthians não precisa disso, né? Muita gente acha até que a coisa está sendo feita de uma maneira que não vai ter jeito, que vai ter que virar SAF. Não dá para descartar essa possibilidade diante de um cenário como esse. Um jogador como o Depay, se ele custar para o Corinthians, não significa que ele vai ganhar esse dinheiro, né? Quando ele fala o custo mensal envolve impostos e outras taxas inerentes a uma contratação dessa magnitude. Se ele for realmente custar esse valor, como tudo indica que sim, ele vai custar o Corinthians até o final de 2026 cerca de 14 milhões e 500 mil euros. O Corinthians não tem condições, gente, de fazer uma dívida dessa hoje. Mas o Corinthians é gigante, sim, mas a dívida é gigante também. Então, esse é o problema. Por mais que o clube seja muito grande, tem uma grande torcida, não existe conta que feche nessa situação. E é injusto, sim, na competição com outros clubes. E o pior que o corintiano médio, que embarca nessa conversa, não percebe, é que o clube não ganha nada de relevante. Já vai para o quê? 7 anos, sem ganhar nada. Ganhou o Brasileiro 2017, até um título bem inesperado pelo momento que vivia o clube já naquela fase. De lá para cá o quê? Só o Campeonato Paulista, agora nem isso ganha.
eliminado por time pequeno dentro de casa, em fase de classificação do Campeonato Estadual, não consegue chegar na final, vê o Palmeiras tricampeão do estado, bicampeão brasileiro. Por que será? O Palmeiras tem menos torcida que o Corinthians. Automaticamente tem um potencial de arrecadação menor do que o do Corinthians, tanto que no ano passado, mesmo sendo bicampeão brasileiro, o Palmeiras faturou menos que o Corinthians. Mas o Palmeiras tem mais dinheiro que o Corinthians, porque o Palmeiras não tem as dívidas do Corinthians. Então o Palmeiras consegue investir em boas equipes, na manutenção da sua comissão técnica, na manutenção dos seus bons jogadores, na contratação autossustentável de jogadores que ele pode pagar. O único caso que eu me lembro de falar que o Palmeiras estava devendo, estava atrasado, foi o Piquerez, um momento muito ali breve de algum problema que houve ali. Que logo depois acertaram. 1 milhão? Foi uma situação para ganhar um prazo maior. E resolver logo depois, quer dizer, aquela coisa, como um cara que um dia esqueceu de pagar a conta de luz e esqueci, vai lá e paga. Coisa mínima, o Palmeiras não tem problema financeiro, gente. E não é por conta da patrocinadora, pura e simplesmente, não. É graças ao trabalho que o Paulo Nobre fez lá atrás. Houve, de fato, ali uma espécie de mecenato. Mas o Palmeiras ele se reestruturou. E como é que o torcedor do Corinthians não percebe? Gente, se o Palmeiras consegue ser assim, se o Flamengo consegue ser assim, por que o Corinthians tem que viver dessa maneira? E aí vem um outro aspecto que a gente pode falar sobre isso mais adiante, que é importante também, que a desinformação é muito grande nesse meio, nessas horas. Né? O Depay, ele é um ótimo atacante, ele em boa forma, num time minimamente organizado, ele pode sim decidir jogos, ele pode ser um cara importante até para evitar um rebaixamento do Corinthians, mas é um jogador com um longo histórico de lesões, especialmente na última temporada. Na última temporada, se você pegar o ano do futebol europeu, você tem os 365 dias do ano. Tirou um mês de férias, cai para 330 e pouco. Tem a pré-temporada, que é mais ou menos um mês, cai para os 300 dias mais ou menos, 300 e pouquinho. Ele ficou fora por lesões musculares em maioria, na temporada passada pelo Atlético de Madrid, de 146 dias. Isso dá quase metade da temporada. Ele ficou fora. Então pode ser um Rames Rodrigues do Corinthians, que estava sempre fora de forma, nunca estava em condição, pode ser. Então, assim, essa é uma possibilidade real. E por que ele está vindo para o Brasil? Uma das razões, ele vê o mercado se reduzir na Europa e consegue um salário, uma remuneração muito próxima do que ele ganharia lá, porque se ele não tem espaço no Atlético de Madrid, ele vai ganhar um pouco menos em clubes de menor escala dentro do futebol europeu. Até voltando para a Holanda, por exemplo, não vai ganhar o que ele ganha num time grande da Espanha. Então, ele vem para o Brasil, ganhar mais ou menos próximo do que ele teria condições de ganhar lá, mas é um jogador que tem também essa questão. Então, assim, é uma loucura isso aí, é uma loucura. E tem um torcedor bobo, tem um cara que escreveu para mim, você está com inveja, porque eu sou Flamengo. Gente, o torcedor do Flamengo que tiver inveja do Corinthians tem que ser internado numa camisa de força, internado no hospício. Não tem o menor cabimento alguém que torce pelo Flamengo ou pelo Palmeiras tem inveja do Corinthians. Inveja de um clube que só não está falido porque é uma associação esportiva, que se fosse uma empresa já teria quebrado com uma dívida dessa magnitude. E é um absurdo o Corinthians estar nessa situação. O Corinthians não pode ficar nessa situação. Mas o movimento é feito ao contrário daquilo que deveria ser feito. E repito aqui, para quem pegou esse comentário no meio, realmente eu errei, peço até desculpas a todos. Eu achei que eles não seriam capazes, mas eles são capazes. Eles conseguem fazer aquilo que a gente acha impossível, que é uma maluquice a contratação de um jogador tão caro nesse momento da história do clube, da fase financeira do clube. E mais, né? Aí o cara fala, você não é economista. O cara tem que ser muito idiota para achar que um jornalista não pode ouvir pessoas que entendem de economia para se informar antes de calçar um comentário. E nem é preciso ser economista, é só fazer a conta, gente. O clube faturou, segundo lá o relatório do César Grafietti, 900 e tantos milhões. A dívida pelo último balancete era de 2,2 bilhões praticamente. Mais jogadores foram contratados, isso significa que o endividamento aumentou. Tem uma dívida grande de curto prazo, que é aquela que você tem que pagar nos próximos meses. E você vê essa... Estão batendo na porta, cobrando o Corinthians a todo tempo. Lembra do presidente do Argentino Júnior? Dando declarações fortíssimas na Argentina contra o Corinthians. É vergonhoso, cara. Porque não pagava o Fausto Vera, que eu nem sei que fim levou essa história. Foi para o Atlético, como é que isso foi acertado, se foi acertado. É uma contratação já da outra gestão lá atrás. Então, é terrível. E é óbvio que a Leila Pereira tem razão. É evidente que ela tem razão. O Landim já falou sobre isso, sobre o Botafogo, a falta do fair play financeiro. Agora a Leila está falando, eles falam isso, que o clube está organizado. Sim, óbvio. Porque esses clubes passaram por um processo de reestruturação. E o Corinthians se nega a passar. Ele não quer passar. Com uma gestão, não quer passar. Ele não quer enfrentar isso. Ele quer viver essa vida louca, que é muito perigosa. Mas, enfim, a gente sabe como é que é essa história. Aí hoje, nesse momento, o cara vai xingar, vai falar uma série de absurdos, xinga o jornalista, tudo. Mais adiante, né? Qualquer dúvida, procura o pessoal lá em Belo Horizonte, o pessoal de Azul, e sobre os comentários que fazíamos antes,
do clube chamado Cruzeiro, né? A famosa cruzeirada, né? A ponto de virar até um verbo, né? Cruzeirar. E o que eles sentiram nos 3 aninhos lá na Série B, e só saíram porque virou SAF. Se não virar SAF, possivelmente estariam até hoje vagando pela segunda divisão do futebol brasileiro, mesmo sendo um grande clube, como é o caso do Cruzeiro. Já são 9, tá? São 9 contratações do Corinthians aí, só nessa janela do meio do ano. 9 contratações. Eu vou colocar aqui a declaração da Leila Pereira, depois eu já vou querer escutar logo o Vamp, né? Porque o Vamp tá aí entre os grandes ídolos da história do Corinthians. E aí o que o Mauro fala é verdade. Tem torcedor, tiveram vários torcedores que me pararam na rua e falaram: pô, pilhado, vocês não dão moral pro Corinthians. Gente, não é um bom momento do Corinthians. Como é que você vai dar moral para um clube que raramente joga bem? Quando jogou bem, eu dei moral. Eu falei, o Corinthians jogou como time grande contra o Flamengo, ganhou e o Flamengo se apequenou. Agora, o momento do Corinthians é muito ruim. O Corinthians está com muitas dívidas financeiras. O Corinthians não pagou ainda o Flamengo pelo Mateuzinho, não pagou o Cuiabá pelo Ranieri. E aí contrata um jogador que vai ganhar mais de 3 milhões de reais por mês, cerca de 3 milhões de reais por mês, gente. É claro que a conta não fecha aí. E a gente fala de um Corinthians que tem um presidente hoje desesperado, um presidente que já aprovaram um pedido de impeachment do presidente, o presidente do Conselho aprovou o pedido de impeachment, eles vão levar em consideração o pedido de impeachment dos conselheiros para o presidente. Ele precisa mostrar alguma coisa, ele precisa mostrar atitude, e pelo jeito ele está mostrando uma atitude desesperada, mas que vai endividar ainda mais o clube. Ô Mauro, eu queria te fazer essa pergunta, você acha que a situação do Corinthians é pior ainda que a do Botafogo, que já foi muito questionado, porque no Botafogo tem um dono? Tá bom, se endividar, ele vai ter que se virar, ele vai ter que pagar essas contas, ele vai ter que vender a empresa, se for o caso, se ele não tiver dinheiro para pagar essa dívida, ou até acabar com o clube. Tem isso também, o cara pode largar para falar, gente, não quero mais, estou muito endividado, mas eu acho isso muito pouco provável. Agora, já no Corinthians, é esse câncer que a gente vê em muitos clubes, e o torcedor fica brabo. Gente, eu tava lendo aqui o chat que eu leio, sim, pra gente saber o retorno da galera, e não que eu vá ligar, que xinguem, que não xinguem, mas eu cheguei a ver o cara que questionou o Vampeta, falando, pô, Vampeta, você tá traindo o Corinthians. Gente, o Vampeta, quem é um torcedor, qualquer torcedor, pra falar do Vampeta no Corinthians? Porra, o Vampeta é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. É um amigo foda que eu tenho, mas eu não falo isso por ele ser meu amigo, não. Eu usou pra caramba ele. Cara, é um dos maiores ídolos da história do clube. Ganhou tudo pelo clube. É querido por todos os jogadores que jogaram com ele no clube, treinadores. É um cara que todo mundo ama. E um torcedor que não entende porra nenhuma de futebol, esse cara quer falar, o Vampeta está traindo o Corinthians. Não, o Vampeta é como um ídolo corintiano que se preocupa com o futuro do Corinthians, ele compra o barulho do Corinthians. Ele quer ver o Corinthians gigante como é gigante o Corinthians. E não essa palhaçada que tá virando o Corinthians nos últimos anos, gente. É todo mundo endividando o Corinthians. É todo mundo jogando o Corinthians no buraco. E o torcedor acreditando que essas pessoas estão fazendo pelo bem do Corinthians. Cara, olha o tamanho da dívida do Corinthians. Agora, se o Corinthians fala, eu tenho uma empresa que vai pagar tudo exclusivamente, mas aí já falou uma vez com o Paulinho, deu errado. Agora falou outra vez, tá dando polêmica com o patrocinador. Então, Mauro, eu queria te perguntar isso, e depois também pro Vamp. A situação do Corinthians é ainda pior que a do Botafogo? Porque não tem um dono, esse cara que disse que o que ele tá investindo é ativo. E outra, vocês acreditam que vai haver fair play financeiro no futebol brasileiro? Porque Flamengo e Palmeiras já se pronunciaram. Vocês acreditam que isso seja possível? Sobre o fair play financeiro depende da CBF, né? A CBF querer ou não colocar a ordem nessa bagunça. Existem até alguns jornalistas que falam, nunca teve, nunca teve, então nunca vamos evoluir, né? Sempre foi uma porcaria, vai ser sempre uma porcaria. Muitas coisas que não aconteciam, olha, cara, tem tanta coisa que mudou na nossa sociedade, né? Coisas que eram toleradas não são mais, certas coisas que eram feitas, eram tratadas com naturalidade, hoje não são mais aceitas. E você tem que caminhar na direção de um mínimo de organização. Mas lá fora também eles conseguem driblar o fair play. Isso é verdade, é absurdo. E se lá fora, com o fair play financeiro, tem pedaladas, imagina sem.
Então, é um mercado desregulamentado que gera injustiças e os clubes ficam muito vulneráveis. Eu acho que são coisas diferentes. O caso do Botafogo, que eu acho que o perigo do Botafogo é o seguinte, ele está nas mãos de uma pessoa. O clube está nas mãos de uma pessoa. Mas o presidente tem um mandato. Acabou, ele sai. Você pode tirar o cara, pode ter um impeachment se ele cometer irregularidades, você pode eleger um outro cara para o lugar dele, a oposição pode se organizar, você tem sempre a possibilidade de uma mudança. Tanto o Palmeiras como o Flamengo foram salvos em eleições. O Paulo Nobre ganha a eleição do Palmeiras. Mas ele usou sim o dinheiro dele para dar uma oxigenada nas finanças do clube. Depois o Palmeiras pagou a ele. Claro que isso foi uma ajuda maravilhosa. O Palmeiras teve muita sorte de ter um cara com muito dinheiro que se dispôs a fazer isso, né? Mas deu uma organizada no clube. Não foi só botar o dinheiro. Ele estruturou o Palmeiras para que ele seguisse com as próprias pernas. E no caso do Flamengo, aquele grupo de pessoas que assumiu o clube e que deu uma virada de cabeça para baixo do clube para colocar em ordem. Se tivesse um dono, o Palmeiras ou o Flamengo, esse dono fosse um louco aí que sai gastando, que não quer saber de nada, talvez essa altura tivesse ido para o buraco completamente. E quando é SAF, quando você vira SAF, quer dizer, o Botafogo já virou SAF, você é uma empresa, você pode quebrar. Então sempre tem esse risco. Quando estiver tudo bem, está tudo bem, mas o perigo sempre há. Eu acho que a grande questão do Botafogo é que os investimentos, eles só são feitos e são aceitos porque aqui não tem uma regulamentação, eles são muito desproporcionais ao faturamento do clube. Então, no que isso pode resultar, né? Claro que há um risco, evidente que há. No caso do Corinthians é diferente, o Corinthians não virou SAF e ele ainda pode se recuperar se houver uma radical mudança na forma de gestão, não com essa gestão atual, acho que não demonstrou nunca nenhum desejo de trabalhar dessa maneira. Então, em alguns anos, o Corinthians pode se recuperar. Ele tem condições de equacionar suas dívidas, pagar as dívidas de curto prazo, direcionar a sua receita para pagar os credores. E, por exemplo, quando alguém fala assim, o patrocinador vai pagar, está errado também. Se o patrocinador vai pagar, tem que pagar o que deve, não mais uma dívida. Isso não existe, gente. Está errado, óbvio que está errado. Onde já se viu? É mais ou menos o seguinte, vou dar de novo o exemplo do cara do condomínio, o cara que não paga o condomínio, né? O cara usa toda a estrutura do prédio, a piscina, a churrasqueira, campinho de futebol, quadra de tênis, tem tudo isso no condomínio que o cara mora, ele usa tudo. Anda no elevador, naturalmente e tal, como todo mundo, né? Não anda de escada, ele usa tudo, mas não paga o condomínio há anos, né? Aí esse cara vai lá e troca de carro. Mas quem pagou o carro foi isso, foi aquilo outro, o dinheiro que eu ganhei aí. Não, você tem que pagar o condomínio, cara. Você está morando num ambiente e quem viabiliza que você more ali e use a estrutura são os seus vizinhos. Está errado? Claro que está errado. Só que esse cara um dia pode perder o apartamento na justiça, né? E o Corinthians pode ter problemas sérios por conta da asfixia financeira que pode vir em função disso. Não é preciso ser economista para entender de uma coisa tão básica, né, gente? Basta juntar Lé com Cré. Agora, se você for um ignorante, você não vai entender nada. Se você for uma pessoa minimamente esclarecida, você vai entender. Se você for um ignorante e quiser aprender, você vai ouvir pessoas mais esclarecidas. Se você for um ignorante convicto, você vai continuar sendo um burro, um ignorante, acreditando em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e dirigente de futebol. E o seu clube vai para o buraco. É isso que vai acontecer. Vai para o buraco o clube. E é impressionante também, e não é só no Corinthians, não, é geral. Hoje, por exemplo, Thiago, são 5 anos e meio da morte dos 10 garotos do CT do Flamengo. Hoje, tá? 5 anos e meio, 66 meses. Todo mês eu publico na minha rede social. Mais um mês, ninguém foi preso. Aí tem uns que falam, tem que pagar a família. Até já fizeram acordo com as famílias. A questão não é discussão de dinheiro, não. E eu já bati muito na diretoria do Flamengo pela maneira absurda como trataram os familiares dos meninos. Já critiquei inúmeras vezes. Não tem que ficar aqui me justificando para babaca. Aí tem o babaca que fala, mas tem que rebaixar o Flamengo. Não é questão esportiva. É justiça que estava. Justiça é quem foi o responsável por aquilo. Por que aquilo aconteceu? Houve negligência? Quem vai ser responsabilizado? E, consequentemente, será que essa pessoa será presa, essas pessoas? Nada aconteceu. Nada aconteceu. É clamar por justiça. Como lá na Inglaterra, quando morreram 96, depois de 97, né? Pessoas naquela tragédia do Hillsborough, os ingleses ficaram durante décadas falando justiça para os 96. Aqui é pague as famílias. Não é pague só as famílias. A indenização não traz os meninos de volta. São duas coisas, a indenização e a justiça. Quem é o responsável? Quais foram os responsáveis? Como Boate Kiss, como Brumadinho, Mariana e outras tragédias brasileiras aí recentes, né? Como a gente trabalha com futebol e tal, a gente bate muito nessa tecla, todo mês. E aí, eu ponho na rede social, vem comentário. Tá sem pauta? Quer aparecer? Quer engajamento? Pô, se isso desse engajamento, meu camarada, todos os jornalistas aqui e influenciadores falariam disso. Mas engajamento ao contrário, porque você traz o hater também. O cara acha
que você cobrar justiça ou criticar a diretoria do Flamengo por agir da maneira distante, fria, que lidou com os familiares dos garotos, o cara acha que você está sendo contra o clube. Não, eu estou sendo contra a maneira que as pessoas agiram e questionando a justiça. Só isso, mais nada. Quer dizer, isso é o quê? Vou usar o português, claro. É gente burra. Torcedor burro. É o cidadão burro. Uma anta. O cara não consegue entender o óbvio. E aí ele consegue trazer para o lado do clubismo, aí o cara é Flamengo, ele não aceita. Como pode isso? Diante de uma tragédia como aquela, você não ficar puto da vida, indignado com a falta de punição para alguém ou de justiça e ainda ficar pensando em clube de futebol? É isso. Estou usando um exemplo do Flamengo. Hoje, 5 anos e meio, nada aconteceu. Justiça, não houve justiça. E você pega o documentário do Pedro Asberg, que está lá no Netflix, e assiste. Pega as matérias, várias que foram feitas, assim, a quantidade de problemas, não tinha alvará no CT, uma porção de absurdos. E não pode falar, não, o cara não quer que fale. Então, o corintiano não quer que fale da dívida. Joga para baixo do tapete. O rubro-negro, né, não são todos, claro, todas as torcidas, não estou generalizando, parte da torcida do Corinthians, parte da torcida do Flamengo. Não quer que fale da tragédia do CT. Não esquece isso não, tem que lembrar sempre. Então, isso acho que assim, é uma demonstração assim, da regressão da nossa sociedade, sabe? As pessoas, sabe, com pensamento tacanho, pequeno, egoísta e um nível intelectual muito baixo, cara. O cara não entender isso. Você pode amar o seu clube e falar, eu amo esse clube, mas isso aconteceu, foi um absurdo, alguém tem que ser responsabilizado. O clube tinha que agir de outra forma. Claro que sim. Eu amo esse clube, mas eu quero que ele se organize. Eu não quero que ele fique nas páginas esportivas porque ele não paga, porque o outro vende o jogador e põe cláusula anti-calote. Eu não quero passar por isso. Né? Eu não quero ver meu clube na página policial. Eu quero ver meu clube na página esportiva como campeão. Um clube vencedor, organizado. É tão difícil entender isso? É, porque se o cara não tem nada na cabeça, se intelectualmente ele é pequeno, ele quer continuar burro, ele não vai entender. É isso que acontece. Então a gente fala para muita gente que não quer entender por uma dificuldade intelectual convicta. O cara quer continuar sem entender nada, ele não quer entender, ele não quer evoluir. E se ele não quer evoluir, ele não quer novidades, ele não quer mudanças para melhor. Para quem fair play financeiro, sempre foi essa porcaria mesmo. E tem jornalista que defende isso. Por quê? Aí o cara quer engajamento. Engajamento desse cara, que não raciocina. Então quando a gente faz aqui um trabalho honesto, falando sobre os problemas da maneira que tem que ser falado, botando o dedo na ferida, o cara fica incomodado. É isso. É isso. Ô Mauro, mas é aquele negócio, né? O cara fica incomodado, mas assiste. Assiste. A nossa audiência é alta por isso, porque ele sabe que aqui ele vai ter todas as opiniões. Porque tem muito torcedor que ele não aceita opinião. Mas ele sabe que aqui a gente não vai falar o que fulano ou ciclano quer escutar. Eu acho que esse é o maior ponto forte aqui da gente. A gente fala tudo o que a gente quiser, defende o que quiser defender, vai contra o que quiser ir contra. E ele sabe, por mais que ele reclame, por mais que ele não goste, ele assiste, porque ele sabe que a gente fala a verdade do que a gente pensa. Porque muitas vezes a gente é atacado, adoidado pelo que a gente fala aqui. Mas também se não está pronto, né? Se eu não estiver pronto para receber crítica, eu peço para sair. Porque a gente não vai ficar falando aqui porque o cara quer escutar. Aqui a gente tem opinião, graças a Deus.